quando acontecia o que aconteceu hoje, galera, eu meio que perdi a cabeça e acabava tomando um stop grande, né? Eu queria conversar com vocês o que aconteceu hoje, na verdade. Então, hoje de manhã eu perdi a abertura do mercado. Para quem não sabe, eu estou voltando a me aventurar dentro do mercado novamente. E hoje aconteceu algo que foi uma maturidade, digamos, da minha parte, né? Eu acredito que eu estou tentando operar de uma forma bem mais tranquila, bem mais relaxada, digamos assim, para fazer com que eu tenha um desempenho que eu tinha antes, né? Então eu notei o seguinte, como dizem, né, muito, insanidade é você buscar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então hoje de manhã eu perdi a abertura do mercado. Então quando eu entrei, o mercado estava mais ou menos aqui nessa região. Então eu não tenho o que fazer aqui. Isso aqui, índice, né? Então eu fiquei só olhando, observando o mercado. Para mim não tinha nada o que fazer aqui dentro dessa região, então eu fiquei só aguardando. Ele perdeu aqui, isso aqui, porém tinha essa média de 200 aqui do índice, né? Depois que ele perdeu aqui, ele não deixou um pivô claro, ou seja, não tinha um ponto de proteção muito bom para mim. Ia ser só um stop financeiro, então eu acabei evitando esse tipo de operação. Mas lá ele testou a média de 200, aqui tentou romper e tal. E quando eu vi que ele estava começando a ter dificuldade aqui nessa região, foi um ponto que eu busquei. Eu fiquei aguardando. Poxa, eu acredito, pode ser que o mercado ele esteja meio que um pouco exausto já dessa queda. Talvez ele faça algum repique, né, para buscar alguma zona de retração ou então reverter a tendência, quem sabe. Então, eu sabia o seguinte, ó, que ele tinha esse ponto aqui, ó, esses possíveis pontos de retração. Eu vou apagar essa projeção aqui de FIBO para tentar explicar para vocês o que foi que aconteceu hoje. Vou apagar isso aqui também. Então eu vi o que, ó, que o mercado ele fez isso aqui, ó. E para quem já é mais íntimo do índice, por exemplo, sabe que normalmente o alvo que ele vem buscar mais é o alvo de 100%, né? O segundo alvo de FIBO. Então ele veio caindo aqui. Calma aí que falhou a caneta aqui. Ele veio caindo, fez um repique. E aqui ele veio, ó, fez esse pullbackzinho e ele buscou lá, cravou o seu alvo de 100%. Rômulo, como é que tu chegou nisso aqui? Isso aqui é simples, para quem não sabe fazer projeção. A gente tira aqui o imã, só para não atrapalhar. Ó, a gente sabe que aqui, ó, querendo ou não, tem um candle oculto aqui, certo? Então, aqui ele fez esse movimento, então eu tinha isso aqui, ó. Certo? Eu tinha isso aqui. Aí o mercado ele veio, testou essa região aqui, segurou aqui na retração de 50, então a partir do momento onde ele perde essa retração aqui, a gente tem esse primeiro alvo, no qual a gente pega essa retração de 61.8, bota aqui na cabeça do pivô, para ver onde vai segurar o primeiro alvo, e ele tinha esse ponto aqui, ó, e ele cumpriu, e eu não vendi aqui, porque eu eu vi que tava, tipo, ele não tinha me dado um pullback, um ponto de stop aceitável. Aqui ainda estava no meio da briga, né? Então eu prefiro ficar de fora. E aqui, se ele tivesse deixado um pullbackzinho aqui, eu teria entrado na venda. Porém, eu não entrei. E eu fiquei aguardando. Então ele aqui cumpriu o seu primeiro alvo de FIBO. Depois que ele perdeu esse primeiro alvo, o objetivo que ele vem é o quê? Buscar o alvo de 100%. Então a gente pega essa segunda linha, no caso aqui esse alvo de 50%, e bota para a cabeça do pivô, ó, que é mais ou menos aqui, ó, e ele praticamente cravou lá o seu alvo de 100%. Então ele cravando esse alvo aqui, normalmente, não é sempre, o índice ele busca o alvo de 100% da sua projeção, né? E eu sabia aqui que ele poderia dar uma engasgada aqui. O que foi que aconteceu? Isso aqui a gente está olhando no gráfico de 5 minutos. E eu vi que ele ficou brigando aqui dentro desse candle 37. Então eu fiz o que? Botei nos 10 minutos para tentar entender qual era o candle que ele estava brigando. E eu observei que era esse candle 19. Dentro desse candle 19, eu vi que esse candle 21 aqui, ele meio que rompeu. Então eu gosto muito de trabalhar o seguinte: um candle onde tem uma briga dentro dele e ele é rompido para algum lado, eu gosto de trabalhar com sua projeção para cima. Então assim eu fiz. Voltando aqui para os 5 minutos. Nos 5 minutos aqui, ele veio romper aqui nesse candle 42, mas eu estava buscando meu ponto de entrada pelos 2 minutos, porque sabia que tinha uma grande probabilidade.
Aqui ele já estava começando a se armar, porém contra a média de 20, tinha essa resistência aqui desse ponto. Então eu fiquei olhando aqui o índice pelos 2 minutos. Então o que foi que aconteceu aqui, ó, nesse candle 104? Ele rompeu, certo? Isso aqui já nos 2 minutos, fez um pullback aqui, me deixando um ponto de stop. Aqui no caso eu botaria embaixo desse próprio 104 aqui, mas esse candle 105 foi um pullback. E tinha esses alvos aqui. E normalmente ele vai lá no seu alvo de 100%. Então eu pensei, meu risco aqui seria de aproximadamente 200 pontos para buscar 270 pontos. Então compensa. Então eu peguei, fiz minha ordem, e é justamente isso aqui que eu ia falar com vocês, que me impede muito que me fazia tomar muitos stops. Eu acabava tendo um dia de fúria por conta disso. Eu acabei me controlando hoje, né? Então, assim eu fiz. Quando eu vi que o mercado estava retornando aqui, eu peguei e botei minha ordem. Depois que esse candle 105 fechou, botei minha ordem de entrada um tique acima aqui, com meu stop aqui nessa região do fundo do 104. Porque às vezes o índice ele tem disso, ele volta, viola aqui para continuar. Ou seja, eu tinha um stop bem barato, de 175 pontos, para buscar 200 e pouco, né? 270. Ou seja, tava um stop bem favorável para mim. E quando ele ativou minha ordem, e sim, aqui eu tava olhando aqui, Bradesco, o Itaú, tudo já apontando aqui para cima, querendo continuar esse movimento, a Vale também, Petrobras também, isso me deu mais credibilidade para acreditar nesse movimento. Aí quando o preço atingiu minha ordem aqui para mim dar entrada dentro do mercado, apareceu uma mensagem, o seu limite de garantia está insuficiente, sendo que eu tenho limite dentro da corretora lá para operar. E eu acabei ficando de fora, e o mercado fez esse movimento. Então, ali automaticamente eu já ligaria para entrar em contato com a corretora, com o intuito de saber o que estava acontecendo, tentar ajeitar isso, e acabava me estressando e eu ia acabar tomando posições no qual eu não concordaria, digamos assim, depois, né? Porque eu estaria estressado, nervoso, com raiva, porque eu perdi esse movimento. Mas hoje não. Eu peguei, aconteceu isso, beleza. Perdi a chance de ganhar esse dinheiro, mas também não perdi dinheiro, digamos assim. Aconteceu, né? E eu tô bem tranquilo, quando for amanhã eu vou voltar a operar, normal, porque eu sei que amanhã é um novo dia, não adianta eu tentar buscar agora nada. O mercado pode ser que ele dê uma volta muito forte, ainda tem muito movimento, porém o que foi que aconteceu? De manhã ele caiu 2.000 pontos, agora pela tarde ele já subiu 2.000 pontos, então pode ser, posso estar enganado, que o mercado ele deu uma travada por aqui, ou então não, continue o movimento. Mas como ele já fez 2 movimentos amplos, eu prefiro me abster de operar mais hoje, ficar mais tranquilo, sossegado e poupar a minha energia e sanidade para um outro dia, quem sabe amanhã, né? Então hoje eu aprendi que, tipo assim, a paciência, você ter paciência, ter tranquilidade é ótimo. Porque isso vai fazer com que você tenha mais tranquilidade no seu operacional. Por exemplo, aqui até ele deixou um novo padrão de entrada, porém eu sabia que tinha essa região de topo aqui que poderia segurar, porém ele foi direto. Ou seja, eu poderia comprar aqui novamente também, de acordo com o meu estilo operacional. Porém meu risco, ele poderia bater aqui e voltar. Entende? Então não seria uma compra de acordo com o meu operacional, certo? Muito vantajosa. Mas aqui provavelmente ele já foi buscar o primeiro alvo aqui dessa retração, dessa projeção. Exatamente, ele foi lá buscar o primeiro alvo, tá brigando aqui em cima da sua região de primeiro alvo. Se romper esse candle 50, tem uma grande probabilidade de vir nesse 100% aqui. Mas é isso aí, pessoal. Vivendo e aprendendo. Eu acredito que para quem está começando, você ter essa disciplina de se guardar, de tipo assim, saber que nem todo dia vai ser um dia bom, você só aprende com o tempo, né? Inclusive eu tava vendo os últimos vídeos do meu amigo do canal Trizone, do André lá, e é basicamente isso, a experiência nos mostra isso, que nem tudo às vezes tudo como a gente quer, vai ter dia que o mercado vai ser excelente, hoje teria sido excelente para mim, mas acabou não se comportando como se comportando como eu gostaria, porém eu tive problema com minha corretora, mas problemas bestas, isso já teve de acontecer, como já relatei algumas vezes, não só com essa corretora que eu estou atualmente, que é a Toro, mas com uma outra, que era a Clia que eu usava.
E, tipo assim, o que acontecia? Eu ligava pra lá, resolvia o meu problema e, tipo, por ficar frustrado, por ter perdido o movimento, eu acabava entregando o dia. Então, essa foi minha visão com relação ao índice hoje. O dólar, como eu falei, né, eu perdi essa parte da movimentação aqui da manhã, então eu fiquei só olhando o dólar. Aqui, quando eu cheguei mais ou menos, ele estava aqui nesse candle aqui 19, por ali, 20 e tanto, e estava muito arisco, né? Então aqui para mim não tinha nada o que fazer, né? Nada mesmo. O que eu poderia ter feito aqui, dentro desse dólar, porém o stop já estaria bem caro, era pensar em comprar um rompimento dessa última pernada de baixo aqui, ó. Esse fundo do candle 23 com esse daqui, ó. Ele cumpriu lá o seu alvo de 100%. Porém, o stop estava, para mim, muito caro, 15 pontos, 16 pontos. Mas ele buscou lá 20 pontos. Então, para quem tem mais dinheiro e se sente mais à vontade de operar isso, beleza, cumpriu lá o seu objetivo. Aí depois ele ficou brigando aqui, né? Perdeu agora essa região de fundo aqui, ó, que era um fundozinho, né? Então ele perdeu, então eu posso fazer o espelhamento dessa perna aqui para baixo, para ver se ele já cumpriu algum alvo. Ó, tá indo lá em direção ao seu primeiro alvo. Ele fez isso aqui, um pullback, esse candle 48 rompeu e tá indo lá buscar. Stop aqui de 13, 14 pontos, talvez uns 2 minutos ele deu até um stop mais barato. Aqui na perca desse candle, cadê? 120 aqui, ó, ele deixou um gift, ó. Nesse 119 ele rompeu, nesse 120 ele deixou um pullback. Então aqui poderia até permitir uma entrada com um stop aqui acima dele aqui de 5 pontos, aproximadamente 5 pontos e meio, com objetivo aqui, ó. Então aqui já era uma entrada que eu teria feito. Porém eu tive problema com a corretora, não tem muito o que fazer. É respeitar o dia, respeitar o seu dinheiro e respeitar o tempo, né? A gente às vezes quer muito acelerar o tempo dentro do day trade e isso acaba, em vez de acelerar, acaba nos freando. Então vamos com calma, trade tem todo dia, se amanhã aparecer alguma nova oportunidade a gente pega, se não aparecer também a gente está de fora. O intuito é aquilo, né? Proteger ferozmente seu capital. Então espero que vocês tenham tido um dia melhor do que o meu. Não que o meu dia tenha sido ruim, eu não perdi dinheiro, mas espero que vocês tenham tido um dia bom, que Deus abençoe vocês e vamos crescer junto. Fiquem com Deus, valeu, falou, fui!